Você tem dificuldade de seguir o seu planejamento? Mas quando você faz um planejamento, você calcula o risco, a recompensa, o custo-benefício daquele planejamento como um todo? Se você não faz nada disso, hoje você vai aprender a como fazer um planejamento bem estruturado que produza reforço para você seguir, para você se engajar e que naturalmente vai fazer você ter mais dificuldade aí de sair do seu planejamento. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal e se você quer alcançar a consistência, não se esquece já de deixar o seu like. Quando nós fazemos um planejamento, a primeira coisa que nós devemos colocar atenção é no risco. E hoje eu vou trazer aqui algumas perguntas que você vai fazer quando você estiver fazendo o seu planejamento. Então, anota tudo, já pega o caderno e fica muito atento a essa aula, que hoje vai ter muita coisa boa. Então, primeira coisa que você tem que pensar quando você faz um planejamento é o risco. E a primeira pergunta que você tem que se fazer é: quais são as possíveis consequências caso dê tudo errado no meu planejamento? E aí você vai anotar as possíveis consequências caso dê tudo errado. Depois nós vamos pensar em probabilidade, com a seguinte pergunta: quão provável é que essas consequências aconteçam? E aí você vai pensar, vai listar qual é a probabilidade dessas coisas negativas acontecerem. Depois, nós vamos avaliar a gravidade com a seguinte pergunta: quais seriam os impactos e consequências caso o risco fosse comprometido por inteiro, avaliando o cenário das duas perguntas anteriores? Então, aqui você vai listar a probabilidade, a consequência e qual é o impacto. E aí, primeira parte do nosso planejamento, a gente vai agora para a recompensa. Pensando no retorno, né? Que a gente avaliou o risco, agora a gente vai avaliar o retorno. Com também algumas perguntas para te direcionar e para que você liste a partir da sua história, do seu momento e do impacto que isso vai causar no seu resultado e na sua performance. Então vamos lá. Avaliando as recompensas, o retorno, nós precisamos olhar em primeiro momento para o que você vai ganhar. Realmente, qual é o risco? O que você pode ganhar? E partindo do pressuposto que no seu planejamento você fez ali um objetivo, você escolheu um estilo operacional, você escolheu como que você vai trabalhar em relação ao seu risco-retorno, o que você pode ganhar com essa escolha, o porquê é essa escolha que você vai fazer. Depois a gente vai olhar para a probabilidade dessa escolha ser a melhor, pensando quão provável é que este retorno aconteça. E aí é importante que você tenha um estudo da sua análise técnica, pensando que é 80% de retorno, 60%, para que você também faça o ajuste da sua exposição, pensando no retorno, mas avaliando também ali a questão do risco. E por fim, a gente vai fazer esse movimento de avaliar se compensa, se o risco compensa a recompensa, ou seja, se vale a pena eu me expor para buscar esta recompensa. Então, se você escolhe um gerenciamento que tem ali uma relação de 2-1, que tem ali um estilo operacional bem específico no momento do mercado, que você vai se expor e você avalia que vale a pena, diante do risco, a recompensa é viável. E aí você vai notar também o nível de probabilidade disso acontecer e mais a importância da escolha. Então, é muito importante que você faça esse mapeamento olhando para o risco e para a recompensa, para que depois você formalize como você vai fazer isso e também já tenha mais consciência de como vai ser a sua exposição ali no próximo dia no mercado. Até aqui, nós chegamos em 2 momentos importantes para que você faça um bom planejamento. Você já faz um planejamento? Você tem essa percepção do seu risco diante do seu retorno? Comenta aqui. Agora a gente vai para um terceiro momento, que é você fazer essa junção a partir de uma análise de custo e benefício. Nesse momento, você vai realmente fazer ali uma comparação do risco com a recompensa. Então, eu aceito perder este valor? Eu aceito me expor dessa forma? Essa alavancagem é viável? Para que você já comece a trabalhar também a aceitação de uma possível perda, para que você não chegue desprevenido no mercado e de repente você toma um stop gigantesco e isso vai te dar vários gatilhos para comportamentos que não são saudáveis. Então, já faça essa comparação do risco com a recompensa, avaliando se vale a pena se expor dessa forma e se tudo bem para você, se você aguenta essa exposição. Depois pondere conforme a probabilidade de cada um. Quais seriam ali as perdas e os ganhos conforme aquela decisão de escolha que eu fiz, de como que eu vou operar, qual vai ser a estratégia, em qual ponto eu vou focar. E aí percebe que aqui você já tem um mapeamento, você também já está pensando na perda antes de pensar no ganho, pois assim você
já está lidando ali com uma possível perda, um possível desconforto de perder ali uma parte do seu capital. Mas, por fim, a terceira pergunta aqui desse mapeamento é você considerar se a recompensa supera o risco, para que eu tenha clareza se os benefícios esperados, eles suportam, ou seja, eles são suficientes para mim a partir da minha exposição. A partir dessas 3 perguntas que tem aqui, a gente tem 3 modos: risco, recompensa, análise de custo-benefício. Você vai avaliar o seu planejamento, vai pensar no que é suficiente para você, vai pensar no que você tolera nesse momento e vai também já fazer um mapeamento realmente com mais elementos do que só fazer ali técnica, seguir ou não, relação de risco. Você vai realmente pensar sobre a sua exposição, pensando em cenários mais positivos e cenários negativos e depois ponderando o que faz mais sentido e o porquê também você vai se expor dessa forma, pensando que a sua decisão ela precisa ser realmente mensurável e também atraente para que você se engaje em seguir. Então, agora é sua vez de colocar a mão na massa, responder todas essas perguntas, fazer um planejamento realmente bem elaborado e seguir com um comprometimento com a sua decisão, que você teve um tempo para pensar como você iria se expor. Então agora é apenas seguir e se comprometer, um dia de cada vez. Até o próximo vídeo.